Graça e paz para você, meu irmãozinho, minha irmãzinha. Um prazer imenso de poder estar aqui mais um segundinho para falar com você do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizer que Ele é muito bom, digno de toda aceitação, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Então, eu estou tendo essa oportunidade, estou muito grato por poder estar aqui para falar com você um pouquinho, pelo menos, né, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Para mim é um prazer enorme de poder estar aqui para falar com você, viu? De antemão, quero deixar para você a senha do canal. É @o irmãozinho 7969. Você digitando lá no YouTube, vai aparecer embaixo do seu celular uma foto pequenininha do irmãozinho, você clica nela, sai uma irmãozinho, você clica de novo e abre os vídeos para você escolher aquilo que te servir. Tá bom? Tem vários vídeos lá, vários assuntos. Você pode ver aquilo que te agrada, aquilo que você está procurando. Eu espero que você encontre lá. Tá bom? Eu quero já deixar aqui de antemão para você o nosso texto aqui, ele está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, tá? Tessalonicenses. Caramba, a língua agora travou aqui, e não vai mais o negócio. Mas Deus vai ajudar que vai sim, né? Diga assim, digam de Deus, o qual nos chamou a seu reino e glória. Então ele disse que ele foi chamado no reino e para a glória do Senhor, né? É aquilo que ele está dizendo. Então, nós precisamos saber isso. Aqui está dizendo que nós fomos chamados para o seu reino, né? Nós fomos chamados. Então, aquele ditado. Nós precisamos saber disso. E muitas vezes isso não é falado para nós. Assim, não interessa. Isso aqui foi na lei que Paulo falou. Por que ele foi chamado? Porque Jesus não tinha ainda voltado a segunda vez. Quando Jesus voltou, Paulo já fazia 2 anos que havia morrido por Nero. Tá? Então é só para você ter ideia. Essas coisas foi escrito baseada no Espírito Santo, porque é coisa para o amanhã que foi dita. Não estava dizendo para o presente, estava dizendo para o futuro bem próximo, né? Que estava dizendo. Então aqui ele está dizendo isso, que foi chamado. Lá em Romano, ele está dizendo que nós também já estamos no reino de Jesus em vida. Então hoje nós já estamos reinando com o Senhor Jesus. Talvez você não sabe porque não vê. Eu vou fazer isso. Não, você vai fazer se Deus permitir. Se Jesus não permitir, meu amigo, esquece, não faz nada. Você só faz o que ele permitir. Se você fez, foi porque o Senhor permitiu que você fizesse. Tá? E assim estamos todos nós. Só que é bom que você saiba que o Espírito Santo foi derramado em seu coração, no meu, e todo mundo que você conhece. O Senhor Jesus derramou o seu Espírito Santo dentro de nós, por amor que ele derramou, tá? Então nós vivemos por causa desse Espírito que está em nós. Por isso que nós vivemos, tá? Se nós tirarmos esse Espírito de nós, caímos no corpo morto. Tá certo, meu irmãozinho e minha irmãzinha? Eu espero que você fique sabendo disso, para que você não fique correndo atrás da salvação, não, porque Jesus já deu, Jesus Cristo já deu a salvação para todo ser humano. Então é só para você ficar já ciente disso que eu estou falando. Eu vou começar sempre a falar, uma coisinha tão pequenininha, sempre falar. Você vai falar, mas esse irmão já está falando isso aí. Mas essa salvação é coisa muito boa e nossos irmãozinhos, a maioria não sabe disso. Tá? Ele está atrás buscando salvação, buscando o Espírito Santo, tudo que ele já tem, está indo atrás de buscar. Andando perdido, sem saber o que está fazendo. Às vezes, por um acaso, ele pode dar um toquinho aí no canal e encontrar essa palavra e ficar contente. Eu já fico muito feliz só dele, se ele pôr no coração dele. O irmãozinho falou e está na Bíblia. Eu já tenho o Espírito Santo. Eu já estou no reino de Deus. É isso que está escrito na Bíblia. O Espírito Santo, é só você ler o profeta Joel.
no capítulo 2, o versículo 28, 29, 30 e 31. E a entrada em vida no reino está escrito no capítulo 5 de Romanos e o versículo 17. Você pode ler e confirmar a entrada em vida. Os dois lugares. Tudo bem, meu irmãozinho? Eu espero que você fique feliz. Nós vamos... Traz um texto aqui da palavra do Senhor. Ela está no versículo 11 de 1 Tessalonicenses, o capítulo 2, que diz assim: assim como sabeis de que modo vós tratávamos a cada um de vós com um pai a um filho, dizendo que tratava eles muito bem, porque queria o bem deles, né? É isso que Paulo está dizendo. Exortação vos e consolação vós, e instando que andássemos de um modo digno de Deus, o qual vos chamou ao seu reino e glória. Aleluia! Tá vendo? Eu acabei de falar com vocês isso aqui. É o qual Deus nos chamou para o seu reino. É o que está escrito. Só que aqui Jesus não havia voltado. E quando lá no profeta Joel, que ele falou, foi quando o general Tito invadiu Jerusalém, Judéia, e acabou com tudo o povo. Tá? Que era o juízo final, aquilo ali. Porque aconteceu. Viu, meu irmãozinho? Minha irmãzinha também. O 13. Por isso, nós também, sem cessar, damos graças a Deus, porquanto vós, havendo recebido a palavra de Deus, que de nós ouviste e recebeste, não como palavra de homens, mas segundo ela é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós que creste. E é verdade, se você está falando uma palavra da Bíblia, é a palavra de Deus que você está falando. Quando você está falando a palavra da Bíblia, tá, meu irmão? Não quando o cara está inventando e ele já discerniu aquilo ali e começa a fazer por conta própria, tá? Isso aí é ilusionismo. Toma cuidado. O 14. Pois vós, irmão, vos haveis feito imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia, perto, porque também padeceste de vossos próprios concidadãos, o mesmo que elas padeceram dos judeus. Quer dizer que estava padecendo as igrejas, como o povo estava padecendo dos judeus, porque os judeus andavam perseguindo a igreja de Jesus Cristo. Não era só Paulo, não, tá? Paulo, quando converteu, os judeus inteiros estavam contra também, tá? O evangelho. Se quais mataram ao Senhor Jesus, bem como aos profetas, e a nós nos perseguiram e não agradam a Deus e são contrário a todos os homens. Então, quer dizer, eles fazem o quê? Perseguindo, aqui estava falando de Jesus, estava sendo perseguido. Não só por Paulo, mas também por judeu. Paulo, quando converteu ao Senhor Jesus, e continuou sendo perseguido pelos judeus. Meus irmãozinhos. 16. E nos impedem de falar aos gentios para que sejam salvos, de modo que enchem sempre a
medida de seus pecados, mas a ira caiu sobre eles, afinal. Então, quer dizer, a ira caiu sobre eles, porque foi no juízo final, tá? Isso que ele está falando aqui, a ira caiu sobre eles, a ira de Deus. Nós, porém, irmãos, sendo privado de vós por algum tempo de vista, mas não de coração, tendo mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Paulo está dizendo que gostaria de ver aquele pessoal de novo, né? Pelo que quisermos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, mas o opositor nos impediu. Alguém estava impedindo ele da ida dele para lá, né? O 19. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória diante do nosso Senhor Jesus, na sua vinda, porventura, não o sois vós? Ele está de Paulo na sua segunda vinda. Ó. Ele está contando que a glória que tinha, a coroa que tinha, era aquele povo que teria se evangelizado, porque Jesus tinha falado com ele para pregar o evangelho para nós, os gentios, que não somos filhos de judeu, tá? Então Paulo está falando com ele sobre isso, a alegria disso aí, de ter recebido o evangelho, tá? O 20 diz assim: na verdade vos sois a nossa glória e o nosso gozo. Por quê? Ele estava já no gozo, porque aquilo que Jesus tinha mandado, ele já teria cumprido, já que era o Evangelho. O Evangelho hoje nós precisamos pregar, por quê, meu irmãozinho? O mundo inteiro já ouviu o Evangelho, mas muito pouco deu ouvido. Algum tampou os ouvidos para não ouvir, fechou o olho para não ver. Isso aí que eu estou te falando, meu irmãozinho, está escrito lá no livro de João, tá? O apóstolo João, no capítulo 9, o verso 39. Ele veio a esse mundo para juízo, está escrito lá. Eu vim a esse mundo para juízo, para que aqueles que não veja, seria o cego, tá? E aqueles que vê, seja cego, não consegue ver. Mesmo que olha, não consegue ver. Por isso que muitas vezes as pessoas lê, passa 3, 4 anos em cima do mesmo versículo e não percebe nada. Porque ele está com esse problema e acha que sabe demais. É Jesus com esse porém, ali que Jesus está contando. E lá em Isaías, no Isaías capítulo 6, no verso 9 e 10, ele está dizendo que o pessoal tem ouvido, ouve, mas não entende. Por quê? É isso aí, ele está querendo para destruir o Evangelho. Então é por isso que não entende. É que aí para falar, eu sei falar, não sei o que fazer. Ah, pronto. O Evangelho é para você falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não de você. Para falar de você não precisa. Se você fizer um bom trabalho naquela região onde você está, você já vai ser considerado como uma pessoa muito excelente por todo mundo dali. Você quer mais o que isso aí? Você não precisa desmarrar uma melancia na cabeça para chegar lá e se apresentar. Tem que apresentar é Jesus. Toda vez que você pega um microfone para falar com o povo, e se não tiver o microfone, se estiver falando de boca a boca, se é obrigatório apresentar é Jesus. Jesus crucificado, a segunda vinda, porque já veio, tá? Veio no ano 70. Se você tiver um tempinho, você pode deixar nos comentários que eu posso passar para você, aonde você pode encontrar a segunda vinda do Senhor Jesus. Ela está no livro de Mateus no capítulo 24,
do versículo 29 ao 35. Ali está a segunda vinda do Senhor Jesus. As pessoas passam abatida por falta de informação. Quando Jesus disse lá, que não passa essa geração, ele está falando no presente. É aquela dele que ele estava ali. Não passará essa geração, aquela que está presente. Só que uma geração na Bíblia dura 40 anos. Aí você faz a conta. Quando ele morreu com 33 anos, no ano 70, quantos anos deu? Deu 37, não chegou aos 40. Tá? Então, chegou no ano 70 que o general Tito invadiu Jerusalém por ordem de Deus. Tá? Foi um soldado romano que atirou uma tocha de fogo subindo nas costas de outro soldado romano, atirou uma tocha de fogo exatamente para que queimasse o ouro, porque o general Tito queria o ouro que estava lá no templo. Tá, meu irmãozinho? Lá foi Deus que lançou aquela tocha lá, usando o próprio soldado romano. Tá? Só para nós ficar mais atentos com a palavra de Deus, porque sempre ela é bem-vinda, mas quando está falando com você da nossa salvação e que você não sabe, mas tanto eu estou falando com você, eu passei 15 anos no sistema, 15, tá? No sistema. E não aprendi nada disso que eu estou te passando aqui. Eu aprendi em outros departamentos, que eu fui atrás, que Deus foi me aconselhando nos lugares, eu fui encontrando e fui trazendo e guardando, tá? Guardando. Ah, isso aqui foi útil, tá aqui na Bíblia. E guardando aquelas coisas, tá? Essa passagem de Romanos 5,17, eu passei 2 vezes, falei, eu tenho que marcar isso aqui. Eu virei a Bíblia de canto a canto e verifiquei, fui atrás da Google, fui atrás de qualquer lugar, nem tinha isso na Bíblia, tá? Até que enfim eu voltei para, encontrei com o João. Falei, é desaforo, porque tá aqui, eu li, não estou doido, eu vi esse versículo e não acho mais, e nós estávamos entrando no reino de Deus em vida, e eu não achava onde estava. Até com muito custo, Deus me abriu uma luz e eu encontrei de novo. Eu fui lá e marquei ele. Fala, não senhor, não vou perguntar mais para ninguém. Aqui porque está escrito, eu estou falando porque está escrito lá, tá meu irmãozinho? Então é coisa muito boa. Se você conhece alguém que não conhece, mostra para ele o reino e mostra onde está na Bíblia. Não, você pode ir lá, meu irmãozinho, ver na Bíblia. Não acredita nem no irmãozinho, nem no outro que te fala, não. Acredita na Bíblia. Se você for lá e ler, não, esse aqui o irmãozinho falou para mim, realmente está na Bíblia mesmo. Opa, então nós vamos abraçar a palavra. Certinho, meu irmãozinho? Graça e paz para todos vocês. E até o próximo vídeo, se assim o nosso Senhor nos conceder. Um abraço.